Postagem do site do Tabernáculo Branham para domingo, dia 5 de julho de 2026. Estimada noiva perfeita. Citação do irmão Branham. But to see the deceitfulness of the enemy, we've never had a day like this we're now living. Mas ao ver a astúcia do inimigo, nunca tivemos um dia como este em que estamos vivendo agora. It's the most cunning, deceitful day, and when I see that, É o dia mais astuto e enganador. E quando vejo isso, brings this that the Christian has to be more on his toes today than he ever was in any age. percebo que o cristão precisa estar mais alerta hoje do que já esteve em qualquer era. Fim da citação. O irmão Branham falou essas palavras à noiva há quase 61 anos atrás. Como era a astúcia do inimigo há 61 anos em comparação com hoje? Para colocar isso em uma perspectiva diferente, como era a tecnologia do mundo há 61 anos em comparação com a de hoje? Em 1961 foi o início da corrida espacial. Os computadores eram enormes sistemas centrais do tamanho de uma sala, operando com válvulas eletrônicas e cartões perfurados que requeriam cientistas especializados para programá-los. Os telefones eram fixados nas paredes e dependiam de linhas de cobre analógicas e conectados por fios. Havia sistemas centrais com transistores, máquinas de escrever mecânicas, sistemas de arquivamento em papel e as primeiras calculadoras mecânicas. Mas hoje temos a internet, sistemas de inteligência artificial capazes de criar arte, escrever e auxiliar em tarefas em tempo real, foguetes particulares indo para Marte, smartphones que cabem no bolso, relógios inteligentes e dispositivos pessoais alimentados por redes sem fios globais que conectam instantaneamente bilhões de pessoas por meio de voz, texto e vídeo, assistentes robóticos. A astúcia e o engano do inimigo são maiores do que nunca. A semente maligna de Satanás está em plena maturidade e criou um Éden de Satanás. Mas, ao mesmo tempo, Deus tem uma noiva que está em plena maturidade, sua semente real que se aprontou, sentando-se na presença de seu filho, sua palavra, sua voz. Deus sabia que precisava prover um caminho para sustentar sua noiva nesta era enganosa e maligna. Um caminho perfeito em que eles nunca precisassem se perguntar, supor ou confiar na palavra de qualquer homem como sendo a verdadeira palavra inadulterada. Ele sabia que eles precisariam ouvir por eles mesmos a voz de Deus, pois ele nos advertiu que seria tão semelhante que enganaria até os escolhidos se possível fora. Os homens poderiam ser ungidos, cheios do Espírito Santo e serem falsos. Ele teve de prover um caminho. Assim, ele fez um caminho perfeito para a sua noiva, o que seria impossível quando ele começou a gravar sua voz em 1947, que com um toque de dedo, o mundo poderia ouvir por si mesmo cada palavra que ele falava, até em seu próprio idioma. Não haveria dúvidas, nenhum questionamento. Eles podiam ouvir o assim diz o Senhor por eles mesmos. Ele até abriu um caminho para poder unir sua noiva em todo o mundo, para ouvir sua voz todos ao mesmo tempo, para poderem estar sentindo uma mesma coisa, o mesmo ânimo, ouvindo-o falar. Ele teve que levar seu mensageiro, mas deixou sua voz, sua palavra perfeita para sua noiva perfeita. Ouvindo e permanecendo com sua voz, eles saberiam que não poderiam ser enganados. Citação do irmão Branham. here it is, that's how God establishes his church. E aqui está, é assim que Deus estabelece sua igreja. Every word after its kind. Man shall not live by bread alone, but by every word proceeding out and out of God. Cada palavra segundo a sua espécie. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fim da citação.
Sabemos que isso significa crer em cada palavra que o Espírito Santo fala, mas para mim, tenho a maior honra que já foi concedida a um ser humano. Posso ouvir com os meus ouvidos a voz literal falar cada palavra que sai da boca de Deus. Não há outro caminho para mim. Deus proveu muitos caminhos para salvar seus filhos, mas para mim, Deus proveu um caminho perfeito para aperfeiçoar sua noiva. Hoje, Satanás está distorcendo parte da Escritura que se aplica para hoje. Ele vai lhe dizer que tudo o que Jesus fez estava perfeitamente bem. Ele vai lhe dizer que tudo que o irmão Branham fez estava perfeitamente bem e que ele era o profeta de Deus. Mas, quando se trata de tocar a própria voz vindicada de Deus em suas igrejas, eles dirão que isso não se aplica aos dias de hoje, que é o ministro. Citação do irmão Branham. That's just all he has to do. See? Is to get the people to believe it that way, and that's all. E é só isso que ele tem de fazer, veja. É fazer com que as pessoas acreditem nisso desta maneira e isso é tudo. Or you cannot take one word away from it or add one word to it. Pois não se pode tirar uma palavra dela, nem acrescentar uma palavra a ela. But that's what he does. Mas é isso que ele faz. Fim da citação. O que o seu líder espiritual promove em sua igreja? Qual é a voz mais importante que a noiva deve ouvir hoje? Só se pode ter um principal. Opção A voz do ministro. Opção B, a voz de Deus nas fitas. Citação do irmão Branham. Every seed must come forth of its kind. That's how God establishes Eden. Toda semente deve produzir conforme sua espécie. Foi assim que Deus estabeleceu o seu Éden. Fim da citação. Não sou contra o ministro ministrar. Sei e creio que Deus o chamou, mas para mim, o verdadeiro ministro dirá à sua congregação que a voz das fitas é a voz mais importante que eles devem ouvir. Portanto, devem tocar as fitas em sua igreja, pois é a voz principal. Eu e minha casa e o tabernáculo Branham permaneceremos no caminho perfeito provido por Deus. Vamos apertar o play e ouvir a voz de Deus. Adoraria convidar o mundo a se juntar a nós para ouvir essa voz neste domingo, às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto nos unimos mais uma vez em torno do seu caminho escolhido e provido para hoje. Assina a postagem o irmão José Branham. E a mensagem para esse domingo foi pregada no dia 29 de agosto de 1965, O Éden de Satanás. Escrituras para ler antes de ouvir a mensagem: 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, Apocalipse 3, versículo 14, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 4, Isaías 14, versículos do 12 ao 14, e Mateus 24, 24. Deus nos abençoe.